Bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer o convite do Davi para participar desse seminário aqui. Acho um seminário importante porque, enfim, a gente precisa discutir questões aqui que são afeitas, né? Apesar das várias diferenças aqui, quem pensa o desenvolvimento econômico. Eu vou apresentar aqui, primeiro, um resumo um pouco do que seria a nossa teoria novo-desenvolvimentista. Depois vou colocar uma série de dados aqui, logicamente eu vou discordar de quase tudo que o Franklin falou, é óbvio. Vou mostrar uma série de dados tal, e fazer algumas proposições de política aqui para vocês, tá? Bom, primeira coisa, quer dizer, eu acho que talvez a boa parte de vocês já saiba isso que eu vou falar aqui. Se todo mundo já souber, vocês podem até falar, não precisa falar dessa transparência, tal, porque eu já conheço, tal, etc, tudo mais, mas enfim, eu acho que é bom a gente falar um pouco disso aqui que eu vou apresentar agora. Então, vamos falar primeiro dos que a gente chama de princípios do novo desenvolvimentismo, né? O Pedro fez uma apresentação muito boa, o Mariano também, e eles falaram um pouco sobre essa questão já, né, do que seria algumas coisas, alguns aspectos, né? Eu vou colocar aqui alguns pontos que são muito importantes. Primeira coisa é que a chave do processo de desenvolvimento econômico que a gente chama de sofisticação produtiva, né? O que é sofisticação produtiva? Quer dizer, o que você produz nessa economia, acho que isso é uma coisa que é consensual para uma parte das pessoas aqui, importa, né? Certo? Então a economia ela tem que se direcionar para a produção de bens de maior valor adicionado per capita, porque é isso que vai estar gerando também mais valor adicionado, vai possibilitar aumentar tanto os salários, como vai poder aumentar a massa de lucros, isso vai gerar mais investimento, né? E vai propiciar, vamos dizer, o que seria o aumento do bem-estar do ponto de vista econômico, eu quero dizer, tá certo? Não do ponto de vista mais geral da economia. Então, a sofisticação produtiva ela é muito importante para o processo de desenvolvimento econômico. Segundo ponto é que a estratégia de crescimento, a gente tem uma postura que é fundamentalmente keynesiana, certo? Pode ser keyneskiana também, é comandada pela demanda agregada, é a demanda agregada que vai determinar as decisões de investimento, que vai determinar, né, a renda e tudo mais. Tá? Bom, e aqui é que, por exemplo, a gente começa a frisar, por exemplo, alguns pontos que aqui é a nossa discussão um pouco com o Ricardo, por exemplo, né? Quer dizer, por que a gente tem duas questões nas economias que são as economias latino-americanas, as economias que estão em processo de desenvolvimento, quer dizer, o novo desenvolvimentismo, a teoria é que ela está orientada para os países de renda média, os países que estão se desenvolvendo, não para países que já estão desenvolvidos, né? Então a gente tem duas características aqui, que eu vou colocar só duas, mas que são muito importantes e que fazem com que a gente tenha uma estratégia só voltada para o mercado interno, não vão levar a gente a se desenvolver. A primeira é o fato da gente ter ainda oferta ilimitada de mão de obra. Parece que isso reduziu muito, né, na década passada, mas ainda a gente tem esse problema que faz com que os salários sejam baixos, né, em vários casos inferiores à produtividade, né, o que, de certa forma, causa um problema, tanto do ponto de vista, logicamente, para os trabalhadores, como também do ponto de vista de insuficiência de demanda. Então, eu não posso comandar numa economia de renda média ou de renda baixa um processo de crescimento somente orientado pelo mercado interno. Eu tenho que buscar o mercado externo também para poder aquecer o mercado interno, né? O segundo ponto é que, né, eu tenho uma restrição externa, e eu sei que se eu crescer só orientado para o mercado interno, né, eu tenho um problema na minha composição da minha estrutura produtiva, no estágio intermediário de desenvolvimento, eu tenho uma elasticidade de renda das exportações que tende a ser mais baixa do que a elasticidade de renda das importações, né, e isso, a hora que eu começar a crescer, eu vou importar mais, né? E eu vou ter um problema de restrição de balanço de pagamento, eu vou ter que ajustar depois, essa é a nossa história, né? Seguida por anos e anos, a gente passar por um processo de ajuste de balanço de pagamentos que implicam na queda da renda, tá? Interna para fazer esse processo de ajuste. Então, se eu tiver uma estratégia só orientada para o mercado interno, não pensar no mercado externo, eu vou ter problemas de restrição externa, problemas de crescimento. Então, a gente vê que, né, existem... Quer dizer, o mercado externo é importante na estratégia de crescimento para nós, com certeza, né? Mas justamente para poder fortalecer o mercado interno, né? O outro ponto é que
O drive, quer dizer, o que vai comandar aí esse catching up, ou esse processo, digamos, né, de aumento, né, de crescimento, né, é o que a gente chama do gasto autônomo, não é a demanda derivada mesmo, né? O gasto autônomo tem duas fontes, a gente sabe. Tem o gasto autônomo vem do investimento público e vem das exportações. O gasto público ele é um instrumento que a gente tem que usar, mas a gente tem uma limitação para usar isso. Não é? Tá certo? Se eu tiver um nível de dívida muito alto, logicamente você vai ter um efeito crowding out e você não vai ter investimento privado, porque a taxa de juros vai subir e tal, etc. Não é? Eu não estou nem discutindo hoje se a taxa de juros está alta por causa disso ou não, mas se você tiver um nível de dívida muito alto, isso vai subir e vai acabar tendo um efeito crowding out. E as exportações também são gasto autônomo, porque é a demanda externa que você está capturando. Né? Quer dizer, se eu pego um país que está em renda baixa, renda média, como é que eu saio dessa questão, dessa armadilha? Como é que eu desmonto isso? Né? Eu tenho que buscar o mercado externo. Tá? Bom, aí tem um outro aspecto que é importante aqui, e que esse eu vou me fixar aqui um pouco mais de tempo, que é a questão da diferença de rentabilidade entre os setores, certo? Quer dizer, os setores não têm rentabilidades iguais, eu vou mostrar isso aqui para vocês, vários de vocês, né, aqui dessa casa, que é uma casa que estuda muito isso, questão de estrutura produtiva e enfim, diferenciais setoriais, sabem que as margens de lucro, né, a rentabilidade entre os setores não são iguais em economias como as nossas, como economias latinas, certo? A gente tem alguns setores que têm uma rentabilidade muito mais alta que outros setores. Isso não é exclusividade do caso brasileiro. Né? Então, os nossos setores de produtos primários, né, eles têm uma rentabilidade mais alta do que os nossos setores de manufaturados. Por quê? Porque eles têm vantagens comparativas na produção que os setores de manufaturados não têm, pela nossa própria estrutura, né, natural, digamos, né, pela nossa disponibilidade de recursos naturais. E aí, logicamente, esses setores que têm uma rentabilidade menor, né, as mudanças de preço, a não ser que eu ache que preço não importa para a decisão dos agentes econômicos, certo? O que eu acho que não é razoável, né? As decisões de investimento, as decisões de produção, etc., né, elas vão sofrer um impacto muito maior das valorizações cambiais no caso dos manufaturados, cuja margem é menor, do que no caso dos primários, cuja margem é muito maior. Então eu posso oscilar a taxa de câmbio, tá certo? Pode ter uma série de mudanças na taxa de câmbio em relação aos produtos primários, que isso vai afetar muito pouco. Agora, para os manufaturados, como a margem é muito menor, esse impacto vai ser muito maior. Então, por isso que a taxa de câmbio vai ser um fator importante nesse processo. Aqui eu tenho um gráfico, eu só vou pedir para vocês desconsiderarem esse dado de 2007 aí, que ele está errado, porque, enfim, a classificação lá, isso aqui são os dados da PIA, né, que vocês conhecem melhor que eu. Eu tenho aqui o que eu chamo ali de annual profit, na verdade é o lucro, o que eu chamo de lucro das vendas, né, dividido pela receita operacional líquida, né, digamos assim, das empresas. Né? E eu dividi aqui em 5 grupos de indústrias. O que a gente tem aqui são logicamente só os grupos da indústria, infelizmente eu não sei como calcular isso, não conheço a fonte dos dados que seja possível calcular isso para a agricultura ou para os serviços, né? Se vocês souberem me expliquem. E aqui eu tenho mineração de um lado e do outro lado eu tenho o petróleo, né? E o petróleo eu estou juntando tanto o petróleo bruto como o refinado, né? Eu falei para vocês, considerem esse dado de 2007 que tem um erro ali na nossa contabilização, porque a PIA está registrando o dado no lugar errado, não temos de mexer nisso. Mas a gente vê que a margem de lucro ali ela oscila entre 20% e 40%, né, no caso do petróleo, né, e no caso do minério ela oscila entre 20% e 50%, quer dizer, é uma margem de lucro razoavelmente alta. Eu posso aí ter oscilações na taxa de câmbio, certo, que não vai me afetar realmente fortemente a rentabilidade desses setores. Tá? Agora, eu tenho outros setores, né, e aqui são 3 grupos de indústrias. O vermelhinho é o que a gente chama de manufaturado baseado em recursos naturais. Quer dizer, eu tentei seguir a classificação do OECD, mas eu fiz algumas diferenças aqui. Né?
Então, o que a gente chama de manufaturados baseados em recursos naturais seriam os alimentos, o fumo, fundamentalmente. Né? Eu vou mostrar depois os grupos para vocês. E a siderurgia, né? Quer dizer, são os manufaturados que estão baseados naquilo que a gente tem vantagens comparativas. O que a gente vê? Né? Para esses 3 grupos, a margem de lucro aí calculada já é muito mais baixa do que a margem de lucro dos primários, certo? A gente está ali, o máximo que a gente viu é a faixa de 14%. Né, num período ali 2003, 2004, etc., quando a taxa de câmbio estava no lugar, quando a economia brasileira estava bem, enfim, uma série de coisas. Né? Aí a gente pega o outro setor ali, que é o verdinho, que é o de baixa e baixa média tecnologia, e logicamente o setor, né, que é o de maior conteúdo tecnológico, que é esse roxo que está aí, é o setor que tem as menores margens de lucro, infelizmente, mas a gente sabe disso, certo? A margem de lucro desses setores, você vê que a partir de 2004, 2005 é declinante, né? Principalmente, né? O manufaturado baseado em recursos naturais e, mais recentemente, o setor que usa produtos de média e alta tecnologia chegando abaixo de 6%. Então, é óbvio que não vai ter investimento num setor desse com uma margem dessa, certo? Se a margem dela, e isso aí ocorre no período muito parecido com o que ocorre a valorização do câmbio na nossa economia, certo? Então a gente, né, quer dizer, se tem setores que têm uma rentabilidade tão estreita, qualquer mudança que você faça no câmbio, certo, vai afetar a rentabilidade desses setores, é óbvio. Né? Por quê? Porque né, eu, logicamente, tenho mudanças de preço no mercado internacional, que vão afetar essa rentabilidade, a taxa de câmbio tem que tentar compensar isso, eu tenho diferenças de custo unitário do trabalho, eu tenho diferenças de produtividade, etc. O câmbio tem que compensar isso. Mas eu vou, na verdade, mexer na produtividade. Tudo bem, eu quero aumentar a produtividade, mas a produtividade não é uma coisa que se aumenta do dia para a noite. Na verdade, você tem que criar condições para que haja uma rentabilidade razoável, para que aí sim você tenha, né, investimento e tenha o ganho de produtividade que você precisa ter, certo? O investimento vai depender da rentabilidade, né, e a rentabilidade vai estar muito associada nesses setores aqui, não apenas, é lógico, mas a taxa de câmbio vai influenciar muito nisso. Por isso que a taxa de câmbio tem um papel importante para nós, certo? E nos países que você tem esse benefício, digamos, alguns chamam de maldição, mas a gente pode chamar de benefício dos recursos naturais, a rentabilidade dos setores primários vai ser muito maior do que a dos manufaturados. E isso é a base do que a gente chama do processo de doença holandesa, certo? É essa a diferença na rentabilidade que vai gerar isso. Bom, aqui está a classificação dos produtos que estão em cada setor, tá? Tá bem? Quer dizer, são os produtos mais ou menos tradicionais, se alguém quiser saber, depois a gente detalha tal, mas... Enfim, está em inglês porque eu fiz essa apresentação anteontem mesmo, uma parte dela eu usei, foi um seminário que a gente estava falando em inglês lá na GV. Enfim, tinha outros estrangeiros, então eu acabei tendo que preparar a apresentação em inglês também. Então, mas no primeiro setor lá é a mineração, o segundo setor são os manufaturados baseados em recursos naturais, o terceiro que são esses média e baixa tecnologia, borracha, plástico, madeira, papel, produzir papel, têxtil, né? Os média alta tecnologia são os elétricos, motores, químicos, bens de capital, equipamentos de transporte. Alta tecnologia são os aviões, farmacêuticos, né, equipamentos de computação, equipamentos de telecomunicação e produtos médicos de precisão. Tá? Bom, a gente vê também que ao longo do tempo, né, quando eu peguei de 2004 para frente ali, o que acontece? A margem das exportações dos produtos industriais, né, é totalmente diferente da margem das exportações dos produtos primários. Quer dizer, a margem das exportações dos produtos primários, ela parte ali de 110, o máximo que ela chega de queda ali em 2015 é 90, enquanto a margem das exportações industriais parte lá de 115 e tal, e vai cair aqui, né, no final de 2014 em 65, mais ou menos, né, e ela aumenta um pouquinho em 2015. Mas logicamente o preço dos produtos primários aumentou mais nesse processo. É lógico que o preço dos produtos primários aumentou mais, certo? E é isso justamente, o preço dos produtos primários aumenta mais, a gente vai vender mais primários, vai ter uma receita maior dos primários, isso vai valorizar a nossa moeda, certo? Ao valorizar a nossa moeda, isso vai ter um impacto nos nossos manufaturados, porque eles não sofreram o mesmo processo, certo? Não passaram por esse aumento de preço no mercado internacional, né? Certo? Não tem essas mesmas vantagens comparativas em termos de custo e tudo mais. Como foi calculada essa margem? Essa margem eu peguei o preço das exportações
né, em moeda estrangeira, multipliquei pela taxa de câmbio e dividi pelo custo unitário do trabalho, certo? Infelizmente, o custo unitário do trabalho que eu tenho também logicamente, é um só, porque eu não tenho como calcular o custo do trabalho para a agricultura, tal, etc. Mas a indústria extrativa mineral está aí dentro desse custo unitário do trabalho. Tá? Bom, vocês estão vendo que eu estou falando muito de preço, tal, etc., porque a gente entende que preço, margem, etc., são coisas importantes para a decisão de investimento. Não é? Tá certo? São variáveis que a gente entende que são relevantes nesse processo. Então, quando o país sofre um processo de doença holandesa, né, o que acontece? A taxa de câmbio que equilibra esse saldo em conta corrente vai ser diferente daquela que garante a rentabilidade que a gente chama de setor sofisticado. Fundamentalmente a indústria, mas a gente tem que pensar a indústria e os serviços que estão em torno dela, certo? Tudo que gira em torno da indústria a gente tem que considerar nesse processo também. Né? Então, se você tem uma série de setores que geram, com uma taxa de câmbio mais baixa, conseguem exportar, porque a margem deles é maior justamente, o que acontece? Eu vou ter um equilíbrio em conta corrente com uma taxa de câmbio mais valorizada, porque esse pessoal vai exportar, certo? Os primários. Mas os manufaturados, né, eles não vão conseguir exportar. Então eu vou ter um saldo em conta corrente razoável, certo? Positivo, né? Ou um equilíbrio, aqui no caso como a gente está falando, quer dizer, se é a taxa de câmbio que equilibra, né, o saldo em transações correntes, é como se eu falasse, olha, eu tenho uma taxa de câmbio que ela me garante até uma certa empresa, começando da empresa mais eficiente, essa empresa ela precisa de uma taxa de lucro bem baixa. Aí eu vou vendo as outras empresas que são menos eficientes, elas precisam de uma taxa de lucro cada vez maior, certo? É como se eu dissesse, essa é a taxa de câmbio que garante um volume de vendas e um nível de um volume e uma receita que me garante o equilíbrio em saldo da conta corrente. Quer dizer, partindo desde a empresa mais eficiente até uma empresa que não é tão eficiente, mas chega nesse resultado equilibrado de conta corrente, certo? Então, qual é essa taxa de lucro, essa taxa de câmbio? Eu não calculei ela. Certo? Quer dizer, os modelos que a gente tem até hoje aí de taxa de câmbio fundamental é outra coisa, né? Baseada nos fundamentos, tal, etc., não é bem isso. Tá? Mas, de certa forma, essa é uma taxa de câmbio que vai garantir esse equilíbrio. Mas é uma taxa de câmbio que, com certeza, vai estar prejudicando todos os manufaturados. Todos não, mas todos aqueles que não têm essa vantagem natural, que aguentam a taxa de câmbio mais baixa. Esse é que é o problema. Certo? Bom, por que a taxa de câmbio tende a ser valorizada no Brasil? Uma questão é por causa da doença holandesa, né? Esse fator, esse diferencial de rentabilidade que eu acabei de falar para vocês. O outro, logicamente, é o diferencial de juros, né? E aí a motivação é diversa, é distinta, né? Da questão da doença holandesa. A própria estratégia de crescimento com poupança externa, tentando também aumentar os juros para atrair poupança, e o uso da taxa de câmbio como âncora cambial que a gente fez nos últimos 20 anos e está fazendo de novo agora, né? Está usando de novo o mesmo instrumento. Então, a necessidade de administrar a taxa de câmbio e manter no nível industrial é muito importante para a gente conseguir ter a indústria, um desenvolvimento adequado da indústria, tanto do ponto de vista de conseguir mercado externo, como proteger o mercado interno. Porque se a taxa de câmbio estiver valorizada, você também está abrindo o seu mercado, certo? Para as outras empresas. Eu não estou falando que a gente tem que ter uma economia fechada, mas se a taxa de câmbio está fora do lugar, o produtor nacional também não consegue competir com o estrangeiro que traz o produto aqui dentro, certo? Ele vai colocar um produto a um preço muito barato aqui e o nosso produtor nacional não vai conseguir competir. Então, a taxa de câmbio não é só uma questão de eu exportar, é uma questão de eu entregar todo o mercado interno, certo? Não porque eu sou ineficiente, é simplesmente porque a taxa de câmbio está fora do lugar. Né? Bom, além disso, né, é uma questão que a gente não vai falar muito aqui, mas enfim, podemos até discutir depois. O equilíbrio fiscal a gente entende como importante, os déficits a gente entende que devem ser contracíclicos, né? Certo? A gente entende que a política fiscal tem que ser contracíclica, e o gasto que deve ser priorizado nessa situação é sempre o gasto com investimento. Né? E a taxa de juros deve se situar no patamar internacional. Se der tempo, eu entro aqui nessa discussão. Né? Se não, a gente pode, aí no debate, depois se estender um pouco mais nesses dois pontos aqui. Eu tenho até um artigo que fala sobre o ajuste fiscal, como é que ele tem que ser feito. Tem uma parte que é recuperação de receita, uma parte é corte de despesa, onde corta a despesa, como é que recupera a receita, tal, tudo mais. Né? Não é cortando investimento como foi feito, logicamente. Enfim, mas a gente pode falar disso depois. Bom,
Então aqui é um exemplo, né? Quer dizer, é muito simples, mas é um exemplo daquilo que eu estava falando para vocês. Eu tenho lá dois bens na economia, tenho um produto primário, um produto manufaturado, o preço em dólar é o mesmo, certo? Tem um custo médio em reais. No caso do produtor de bens primários, esse custo médio em reais é R$40. No caso do produtor de bens manufaturados é 80, vamos supor, certo? Lógico, porque esse aqui tem um custo médio de produção mais baixo. A taxa de câmbio é 1 para 1. A receita média em reais é a mesma, tá certo? Se a taxa de câmbio for 1 para 1, a margem de lucro do primeiro é diferente da margem de lucro do segundo, certo? Se eu tenho uma valorização da taxa de câmbio, seja porque eu estou exportando mais, certo, desse produto primário, porque aumentou o preço dele, seja porque aumentar o juro, seja lá o que for, né? Esse produto primário, mesmo que tiver uma apreciação do câmbio ali, ela passar para 0,7, esse produto primário aguenta ali, certo? Ele vai ter uma receita em reais, vai ser menor quando eu converter, a margem vai diminuir, mas vai ficar positiva, certo? Agora, esse aqui vai ficar negativa, do manufaturado, ele não aguenta. Ah, mas ela vai ficar negativa necessariamente? Não necessariamente, como mostrei para vocês, ela não ficou negativa no Brasil. Ela ficou baixíssima, certo? 5%, 6% de margem, como é que o sujeito vai investir num cenário desse? Não vai, né? Certo? E aí você, né, acaba com, logicamente, a indústria. Bom, aí tem mais uma série de dados que eu queria mostrar para vocês aqui. Aqui são os componentes da demanda agregada. Ali está escrito 2015, mas aquele 2015 ali está errado, tá certo? Quer dizer, são os componentes da demanda agregada de 95 até 2015 a preços constantes. Então a gente está tirando aí o efeito preço, tal, etc. Até 2013 são os dados das contas nacionais anuais, de 2014 para frente são os dados das contas trimestrais. O que eu quero mexer? O eixo da direita é o consumo das famílias, que é muito mais alto que os outros, então se eu colocasse no mesmo eixo, a gente não ia ver a variação das outras coisas. No eixo da esquerda estão todas as outras coisas. Essa linha vermelha, acho que está ruim para vocês verem aqui, né? Que está lá embaixo, a despesa de consumo das instituições sem fins lucrativos é muito baixa, então não vamos nem falar dela, certo? A formação bruta de capital fixo é aquela linha azul, né? Que está lá em cima, né? Certo? Mais ou menos estável, teve um crescimento ali no período, eu vou explicar por que teve aquele crescimento, inclusive. Né? Não é porque os empresários resolveram investir mais, certo? É fundamentalmente construção residencial, é isso que aumentou a taxa de investimento. Então dá para dizer que aumentou a taxa de investimento porque os empresários saíram investindo mais nesse período. A verde é a despesa de consumo do governo, que a gente olha em relação ao PIB, né? Até teve uma queda ali, né? Naquele período. Aquela meio salmão que está ali no meio subindo é justamente a importação de bens e serviços, certo? A vermelha pontilhada é a despesa de consumo das famílias, certo? Então, o que acontece? Você fez uma política expansionista nesse período, né? Que se a gente pensasse que realmente ela tivesse estimulado a produção, se a gente fizesse um raciocínio puramente keynesiano, eu estou fazendo uma política expansionista, né? Keynesiano de economia fechada, né? Eu quero dizer, né? Eu estou praticando uma política expansionista, isso está me estimulando o consumo, vai me gerar mais investimento e vai gerar mais crescimento. Tudo bem, isso vale se eu pensar numa economia fechada. Agora, se eu pensar numa economia aberta, onde eu estou valorizando a moeda, o que acontece? Essa minha demanda vai vazar para o exterior. E foi o que aconteceu, né? Tá certo? Se eu pegar o gráfico da produção industrial e o gráfico da faturamento do comércio, tem um descolamento absurdo. Esse gráfico não está aqui no caso, né? Para mostrar para vocês, mas aqui eu coloquei as contas nacionais. E o gráfico das exportações de bens e serviços é aquele meio roxinho que está ali, ela cresce até 2005, fica estável lá em 2006, dali para frente ela cai um pouco e se recupera ali quando tem a desvalorização em 2015 mesmo. Tá? Aqui eu separei, quer dizer, aqui eu tenho as importações e tenho o consumo das famílias, certo? Se me disserem que não tem correlação entre esses dois gráficos, né, eu posso ir embora. Tá? Então, quer dizer, você teve um aumento forte do consumo das famílias, mas para onde foi atendido como? Via importações, boa parte dele. Quer dizer, você está falando da variação ali é positiva e lá foram as importações aumentando. Né? Quando eu olho investimento, né, e faço a mesma relação com as importações, o que você vê? Você vê a curva de formação de capital bruto, ela está mais distante ali da importação e depois ela vai se aproximando. Né? Então, quer dizer, não dá para você dizer que o aumento das importações correspondeu a um aumento da formação bruta de capital fixo, apenas parcialmente. A correlação com a curva de consumo é muito maior do que com a curva de investimento. Tá? Se eu pegar aqui a evolução das importações brasileiras e manufaturados, aqui está em valor, tá? Não está em quanto,
né? Porque para abrir os dados da Funsex, quer dizer, para você achar isso enquanto não tem, eu teria que ir por peso, e por peso não é uma medida tão razoável, aqui está por valor, o que a gente vê. Aqui são as importações brasileiras de manufaturados de 2005 para frente, por tipo de produto. Então, lá o amarelinho é o bens de capital, o vermelho são os bens intermediários, o roxo são os bens de consumo não duráveis, né? O azul são os combustíveis e o verde lá em cima são os bens de consumo duráveis. Certo? Quer dizer, aqui em termos de variação de índice, quer dizer, o que variou mais? Né? Foi um período em que cresceu fundamentalmente a importação de bens de consumo duráveis. Se aumentou a renda, todo mundo consumiu mais, foi consumir em Miami. Miami é maneira de dizer, né? Tá certo? Enfim, foi consumir importados. Aqui em termos de valor, né? Ali era em termos de índice, aqui em termos de valor, a gente vê que as importações, o maior valor das importações nossos são os bens intermediários, e nesse período aumentou a produção de bens intermediários. Se aumenta a importação de bens intermediários, se aumenta muito a produção de bens intermediários, se aumentar proporcionalmente em relação à produção, você está quebrando cadeias produtivas nossas. Né? Eu não quero ser uma economia fechada, mas eu não quero desmontar a minha indústria também, certo? Por causa do câmbio. Né? Então eu estou acabando se eu estou promovendo um aumento muito forte das importações de insumos também, eu estou, né, desagregando as minhas cadeias produtivas. Né, que era uma coisa que existia. Bom, em relação ao investimento, então. Mas o investimento aumentou nesse período. Né? Então, o dado que a gente tem aqui, aberto do IBGE, pelo menos que eu conheço, né, que dá para a gente fazer essa análise mais detalhada, eles divulgaram 2010 para frente, em 2015 eles divulgaram algumas coisas ali. Então, o que a gente vê? O que aumentou nesse período, 2010 para frente? Construção residencial, fundamentalmente. Se eu olhar o que é efetivamente investimento das empresas, eu tenho que olhar máquinas e equipamentos. Certo? Isso que está me dizendo que é ampliação da capacidade produtiva das empresas. Olha lá, eu saí de 8 para 7,8, 7,5, 7,9 e fui caindo. Logicamente, 2015 não é por causa do câmbio, mas é por causa, de certa forma, da política fiscal e de todo o cenário recessivo que a gente observou na economia. Tá? Então, se a gente teve um aumento aí da taxa de investimento, esse aumento de investimento foi por causa do investimento residencial, na verdade. Né? Bom, e a relação de exportação com taxa de câmbio? Né? E de investimento com taxa de câmbio? Quer dizer, se eu acreditar que exportação, taxa de câmbio não tem nada a ver com exportação, eu estou jogando o preço no lixo. Eu estou falando que preço não serve para nada para mim. Certo? Agora, logicamente, que o efeito não é imediato. O efeito não é de um dia para o outro que você vai mexer na taxa de câmbio e o exportador vai tomar a decisão de exportar. Não existe isso. Não é? Então, esse gráfico aqui, o que ele pega? É difícil a gente conseguir ver essa relação aqui. Esse gráfico ele pega a variação percentual em 12 meses, tanto do câmbio como do quantum de manufaturados. Eu estou tirando o efeito preço daqui, certo? Eu tenho o quantum de manufaturados. E aí, o câmbio está... Esse câmbio é o que seria 12 meses para trás. Quer dizer, como tem um efeito defasado, eu tirei 12 meses, eu joguei 12 meses para trás e joguei, né, a minha taxa de câmbio e joguei o quantum de manufaturados 12 meses para frente ou a taxa de câmbio 12 meses para trás. O que você vê ali que as exportações de manufaturados, logicamente, ali tem né, não é perfeita a correlação, mas se você calcular essa correlação aí, vai dar algo como 80%. Sem fazer regressão, estou falando, só calculando a correlação. Né? E agora a recuperação foi mais rápida, até não demorou um ano, certo? Porque a economia está muito mal e os empresários estão pegando e aproveitando o setor externo. Se eu olhar o acumulado do quantum de exportações nos últimos 12 meses até maio, que é o dado disponível, as exportações totais cresceram 13%. Quanto? As exportações de manufaturados cresceram 10,5%. Quanto? Não tem nada a ver com preço. A economia mundial cresceu 10%? Certo? O comércio mundial cresceu 10%? Não. Certo? Então, é óbvio que tem um impacto do câmbio aqui nesse movimento. Certo? Bom, agora, o que é essa taxa de equilíbrio industrial que a gente fala tanto? Eu já estou acabando, tá? Essa taxa de câmbio de equilíbrio industrial que a gente fala tanto e que acha que é esse o nível importante. Né? Eu poderia montar um modelinho aqui para vocês, mostrar aqui, dizendo, olha, a rentabilidade, como é que você calcula a taxa de câmbio, tal, etc. No fundo é o seguinte, resumidamente, o que a gente entende é que o que é fundamental para uma empresa ser competitiva, numa economia aberta, é que a taxa de lucro dela seja igual à taxa de lucro no competidor externo dela. Certo? É isso que vai dizer se ela está sendo competitiva. Eu não consigo calcular a taxa de lucro porque eu não tenho dados sobre estoque de capital, então eu trabalho com a margem de lucro.
Eu consigo calcular a margem de lucro como? Né? Eu poderia considerar aí a participação, a produtividade do capital, certo? A relação produto-capital, eu não tenho esse dado. Eu poderia usar a participação, né, dos insumos nacionais importados no processo produtivo, isso eu acho no Brasil, mas para os outros países, setorialmente, é meio difícil você achar isso. Né? Mas eu tenho um dado que é uma boa estimativa disso, que é a evolução do custo unitário do trabalho. Certo? Então eu uso o custo unitário do trabalho como uma proxy de estudo, que é o dado que me está disponível. Então o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma taxa de câmbio que vai me compensar o diferencial de custo unitário do trabalho entre o Brasil e os principais parceiros comerciais. É só quem exporta? Não, eu estou olhando para quem exporta e de quem eu importo. Certo? Porque é de um lado e do outro. Eu quero ser competitivo lá fora e quero ser competitivo aqui dentro também com quem está trazendo produtos de fora. Tá? E aí o que a gente vê é que a taxa de câmbio de equilíbrio industrial, ela, desde 2003, ela vem crescendo, porque o nosso custo unitário do trabalho vem crescendo mais do que o dos outros países. Ah, você está me dizendo que o salário cresceu muito no Brasil? Eu não sei, o salário cresceu no Brasil, mas a produtividade estancou. Esse que é o negócio, que é o principal. Por quê? Porque você não teve investimento, fundamentalmente. Vocês viram que eu mostrei ali o dado de investimento baixíssimo, em máquinas, equipamentos e tal, certo? Caindo. Né? Produtividade. Né? Caiu muito. Então, aí a gente mostra que a taxa de câmbio que você precisa para tornar a indústria competitiva está aumentando. Caiu um pouco aqui nesse último trimestre, o dado é sempre acumulado em 12 meses, tá? E aí a gente estimou qual seria o valor que a gente precisaria ter em termos de reais para ser competitivo. Como é que a gente fez isso? A gente escolheu uma base, que é 2005. Por que 2005? Porque em 2005 a gente tinha um ligeiro saldo comercial de manufaturados. Né? Se eu tenho doença holandesa e a minha taxa de câmbio de equilíbrio industrial é superior à taxa de câmbio de equilíbrio corrente, em 2005, se eu tinha um pequeno superávit de manufaturados, significa que eu estava acima da minha taxa, né? Do meu, vamos dizer, o meu equilíbrio, a minha taxa de câmbio observada estava acima do equilíbrio corrente. Porque no equilíbrio corrente eu não teria, num cenário de doença holandesa, um superávit de manufaturados. Mas eu tinha um superávit de manufaturados em 2005. Então eu escolhi aquele ano, 2004, 2006, são anos que a gente via que a situação das contas estavam boas. Né? Então a gente calculou qual seria, a gente definiu que 2005 era o ano em que a taxa de câmbio observada estava num nível bom para competir, para a indústria ser competitiva, e calculou quanto que seria a taxa nominal hoje do real para o dólar para voltar para aquele nível de 2005, certo? Considerando as variações que ocorreram em todas as outras moedas, considerando que mudou a ponderação dos países, né, nessa cesta, considerando que as outras moedas variaram e que teve inflação aqui nos outros países, certo? E aí a gente calculou, a nossa variável que a gente isolou era a taxa de câmbio nominal real-dólar. Não é? O que aconteceu? Ah, peraí, deixa eu só passar aqui para frente. Aqui. Não sei se dá para vocês verem aí, não é? Mas aqui, todos esses pontos ao longo do tempo, em cada momento aqui, quanto que teria que ser a taxa de câmbio, não é? Para voltar ao nível de 2005, é sempre a média de 12 meses. No segundo trimestre de 2016, que é o último que a gente calculou, a gente teria que ter uma taxa de câmbio sob esse critério de 3,67. E a gente tinha, certo? Essa taxa de câmbio no segundo trimestre de 2016. Jogamos fora isso, certo? E vamos continuar jogando fora pelo jeito. Quer dizer, nós estamos de novo passando um processo de valorização do câmbio, nós estamos hoje lá embaixo, no 3,20 mais ou menos, que é uma coisa que a gente precisava ter lá em 2015, lá para trás. Já foi, certo? Então, de novo, a gente vai ver, provavelmente, daqui a um tempo, a manter esse patamar de taxa de câmbio, uma reversão desse aumento das exportações, é o único drive de demanda, né, que hoje a economia brasileira está tendo, são as exportações. Se você tirar esse impacto das exportações, a queda do PIB seria ainda 1 ponto por cento maior, aproximadamente, algo como entre 0,5% e 1%, e nós vamos perder isso. Tá? Aqui esse outro gráfico era só para comparar a taxa de câmbio efetiva que a gente calcula é essa azul, e a taxa de câmbio de equilíbrio industrial é a vermelha. Né? Aliás, o contrário, desculpe, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial é a azul e a taxa de câmbio observada é a vermelha. O que a gente vê é que consistentemente a gente ficou aí boa parte do período com a taxa de câmbio real observada abaixo do equilíbrio industrial. Só foi alcançar agora, nesse finalzinho aí 2015, né? Que é quando foi feito o ajuste que a gente está jogando fora. E não é à toa que as exportações estão crescendo agora, 13% no total e 10% no conto de manufaturados. Bom, era isso. Agradeço vocês.